Depois de sofrer um acidente, um problema de saúde, muita gente não consegue voltar à rotina. Fazer as atividades do dia a dia passam a ser verdadeiros desafios. Às vezes, essa dificuldade vem acompanhada de angústia e depressão. Mas muitas pessoas vão em frente e vencem os próprios limites. E tudo fica mais fácil com a ajuda de quem entende do assunto. Fiquei, assim, com uma parte do corpo, assim, sem movimentos, né? E aí também fiquei, assim, meio aérea, assim, meu comportamento mudou, né? Fiquei, assim, eu tava um pouco fora da casinha, vamos dizer assim, né? A legítima carona, furada. Sofri um acidente, pra te ver, eu saltei do carro só. E fiquei muito mal, em coma 3 meses, parece. Vidas diferentes, desafios em comum. Voltar à rotina após uma grande mudança. Depois do acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, fazer atividades consideradas simples não era só uma questão de tempo para Kátia, era vencer os próprios limites. Primeiro que eu não caminhava, né? Aí depois, quando eu comecei a caminhar em casa, aí comecei a ver, assim, dificuldade de, bom, assim, de escrever, de ler, né? Que eu tive muita dificuldade. Eu trabalhava muito, sou relações públicas, trabalhava muito com computador, eu chegava na frente do computador, olhava assim, dizia, como é que eu ligo? Não sei como é que eu ligo, me esqueci, sei lá o que aconteceu, né? Não conseguia. A dificuldade em movimentar o lado direito do corpo atrapalhou a rotina dentro de casa. Passei por uma fase bem complicada, né, assim, de ter que me adaptar, né, e transformar a vida que eu tinha, assim, de sair de manhã, voltar de noite, né, para uma coisa mais limitada, mais dentro de casa, né. Então, mas eu acho assim, eu acho que foi também um aprendizado. Para Cláudia, o desafio maior é recuperar as falhas da memória. Eu me lembro mais ou menos, mas eu não me lembro de exatamente da coisa. Sei que aconteceu uma coisa, mas não sei detalhes do que aconteceu. Algumas coisas e os detalhes prejudicam em outras. O que acontece? Esse paciente, ele precisa muitas vezes, pelo problema de memória, ou pelo problema de atenção, de planejamento, de organização, ele precisa se adaptar novamente ao ambiente, né, fazendo as tarefas do dia a dia, né? Desde a higiene pessoal, desde alimentação. E é aqui nesta clínica, com jeito de casa, que elas reaprendem as atividades do dia a dia. Trabalhando justamente essa questão da autonomia, da independência, tanto do paciente que fica numa situação de dependência do cuidador, como também a autonomia e independência de quem cuida, que também após uma doença se vê bastante envolvido com esse paciente. O sistema cognitivo do nosso cérebro, aquele responsável pela atenção, lembrança, planejamento, pode ficar alterado após um acidente ou uma doença. O tratamento, que deve ser indicado por um médico, busca recuperar esta falha. Elaboramos todo um plano, né, de tarefas e metas para ele poder ir aprendendo aos poucos, né, com a repetição das tarefas, até ele ter a autoconfiança e poder ir readquirindo algumas atividades. A repetição é uma das técnicas do tratamento. Quando a atividade é realizada várias vezes, a informação transmitida entre um neurônio e outro é reforçada. Nesse caso, o mapa do cérebro pode ser refeito. Para cada paciente, um tipo e um tempo diferente de recuperação. A ideia é explorar a dificuldade de cada um. As tarefas vão desde cozinhar até dobrar roupas, navegar na internet. Ficar à vontade para se dar conta do que é capaz. Cada atividade que o paciente consegue fazer é uma conquista. E aí vem a vontade de vencer cada vez mais. Para Cláudia e para Kátia, essa motivação não veio só das atividades domésticas que elas passaram a conseguir fazer. O artesanato foi um grande aliado para vencer as dificuldades. Uma peça, uma história. As pedras e miçangas são habilidades de uma só mão e da força do pensamento de Kátia. Foi num verão, eu fui pra praia e levei algumas pedrinhas assim, eu vou tentar. Aí sentei na mesa e comecei a botar e vi que eu conseguia com uma mão
dar um jeito de enfiar as pedrinhas lá. Aí eu comecei a fazer, comecei a evoluir, né? Comecei a criar, assim, algumas coisas que eu, né, gostava, que eu sempre gostei muito disso, assim, né? Dessa parte criativa, assim, Então eu comecei a fazer e comecei a participar de feiras, né? De bazares. E cada detalhe desenhado ou pintado na madeira vem da inspiração e também do perfeccionismo de Cláudia. Sou muito crítica com o que eu faço mesmo. Tá bonitinho. Não, podia ficar melhor. Eu desfaço tudo e faço de novo. Aí tu vai botando a cabeça pra funcionar e vai pensando, como é que eu posso? Mas alcançar tudo isso não é fácil. Tem que ter muita paciência e calma. Demora muito. Atrapalhou tudo, todas as minhas intenções de... Esse acidente não atrapalhou total, mas um pouco atrapalhou, né? Atrasou tudo. Porque eu não desisti, né? Tem que continuar. É muito difícil, muito complicado. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, assim, de, sabe, me ver assim. A Kátia não pensa mais em exercer a profissão de relações públicas, mas garante, aprendeu a se conhecer melhor. Conheci um outro lado, assim, né, meu, de superação, que então, até então, eu não precisei botar em prática. Já a Cláudia quer retomar a faculdade de Direito, interrompida pelo acidente. Eu tenho que voltar para o primeiro semestre, eu quero acabar. Quero acabar e quero advogar bastante ainda. Cláudia e Kátia têm noção do que perderam, mas também reconhecem o que ganharam. É uma grande conquista.